El Chapo looked more like El Cheapo. While law enforcement authorities rejoiced at his arrest, it's nowhere near mission accomplished in the war against drugs. Por mais de 2 décadas, o cartel de Sinaloa inundou os Estados Unidos com drogas ilícitas, deixando um rastro mortal de violência. No entanto, o jogo virou quando os Estados Unidos lançaram a Operação Black Swan, que eliminou os líderes do cartel, enfraqueceu suas operações e mudou seu destino para pior. Aqui estão 5 vezes em que cartéis mexeram com o país errado. Tonight, the crackdown on gangs intensifies in El Salvador. Ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. Por décadas, a Mara Salvatrucha 13, mais conhecida como MS-13, tem sido o grupo criminoso mais implacável e notório do hemisfério ocidental, com operações que se estendem para fora de El Salvador. Eles se originaram nos bairros de imigrantes marginalizados de Los Angeles, Califórnia, no início dos anos 80, e são conhecidos principalmente pelo envolvimento com tráfico de drogas, extorsão, assassinatos e esquemas dentro das prisões. Em 1979, uma guerra civil começou e quase destruiu El Salvador, quando guerrilheiros de esquerda, apoiados por Cuba e pela União Soviética, lutaram para derrubar o governo salvadorenho, matando mais de 75 mil pessoas e fazendo dezenas de milhares desaparecerem nas mãos de esquadrões da morte de direita treinados pela CIA. Isso fez com que mais refugiados salvadorenhos fugissem para o norte e acabassem se estabelecendo no sul da Califórnia, em bairros mexicanos do leste e centro de Los Angeles, bem como no Vale de San Fernando. Na época, essas áreas estavam sob o controle de gangues mexicanas, que usavam seu poder para assediar, brutalizar e extorquir esses novos refugiados salvadorenhos. Isso fez com que esses imigrantes endurecidos pela guerra se organizassem em grupos rivais, sendo o mais forte deles chamado Mara Salvatrucha Stoners. E com o tempo, os cartéis evoluíram. Eles começaram a crescer e expandiram suas atividades criminosas. No início dos anos 1990, alguns de seus membros foram presos e encarcerados. Mesmo na prisão, os mexicanos os forçavam a se submeter aos seus chefes, o que os levou a lutar por domínio contra a máfia mexicana dentro das cadeias. Eles se tornaram uma gangue ultraviolenta, que trabalhava para a máfia mexicana tanto nas ruas quanto na prisão, tornando-se a gangue latina mais dominante nas prisões americanas. O cartel adicionou o número 13 ao nome, dando origem ao MS-13. O governo americano e as autoridades de imigração realizaram deportações em massa de seus membros para El Salvador e outros países da América Central. Os membros deportados do MS-13 intensificaram suas operações criminosas em El Salvador, causando um nível de terror e derramamento de sangue sem precedentes. Os membros do MS-13 são facilmente identificáveis, pois são cobertos de tatuagens da cabeça aos pés e usam sinais manuais característicos. Em março de 2022, 87 pessoas foram brutalmente assassinadas em apenas 3 dias em El Salvador, em retaliação à apreensão pelo governo de 2 rotas de ônibus na capital, que o MS-13 extorquia para obter renda. Isso representou um grande desafio para o governo, pois as vítimas não tinham qualquer ligação com o crime. Vendedores de frutas, instrutores de surf, sapateiros foram alvos dessa violência e, para piorar, seus corpos e restos humanos, mutilados e espancados, foram descartados como lixo ao longo da estrada que leva a Surf City, uma área litorânea no Pacífico que o atual presidente salvadorenho, Nayib Bukele, havia reformado e renomeado para atrair turistas internacionais. O governo salvadorenho tentou diversas vezes erradicar o MS-13 por meio de repressões extraordinárias, mas a maioria falhou. No entanto, sob a administração de Bukele, o MS-13 sofreu golpes severos. A administração Bukele primeiro declarou o estado de emergência em El Salvador e, em seguida, implementou diversas novas políticas. Uma das políticas retirou direitos constitucionais básicos dos salvadorenhos, como o direito à defesa legal e à liberdade de circulação, ao mesmo tempo em que flexibilizou as regras para prisões e autorizou o Estado a interceptar comunicações civis. Outra política foi a mistura das populações de gangues nas prisões, uma prática que nunca havia sido implementada para reduzir a violência carcerária. Centenas de prisioneiros sem camisa foram alinhados apenas de roupas íntimas e comprimidos, uns contra os outros em fileiras. Fotos foram tiradas e enviadas como um aviso para outros membros das gangues. As forças de segurança também lançaram uma ofensiva rápida e agressiva contra as gangues,
prendendo membros e supostos associados sem mandados ou provas concretas, acelerando significativamente o processo. Nos primeiros meses do estado de emergência, 33 mil membros de gangues foram presos. Em menos de 18 meses, 70 mil membros de gangues foram presos e enviados para a nova prisão Supermax de El Salvador, conhecida como Centro de Confinamento do Terrorismo. As autoridades receberam permissão para deter indivíduos indefinidamente com acusações vagas, sem necessidade de mandado de prisão ou provas concretas. Os detidos também foram privados do direito a uma audiência judicial dentro de 72 horas após a prisão e do acesso a advogados. Novas leis foram aprovadas com o objetivo de manter os membros das gangues presos por períodos mais longos. As penas de prisão foram aumentadas para quem tem ligação com gangues, e a opção de prisão domiciliar para esses indivíduos foi eliminada. Fica claro que as táticas brutais do MS-13 acabaram sendo um grande erro de cálculo, pois despertaram, sem querer, a feroz determinação do governo salvadorenho em acabar com seu reinado de terror. Si usted o su gobierno habían recibido presiones de las Fuerzas Armadas para regresar a Cienfuegos. No admitimos presiones de nadie. Nomeado em homenagem ao seu local de origem, no estado mexicano de Sinaloa, o Cartel de Sinaloa é uma das mais antigas e poderosas organizações de tráfico de drogas do México. O cartel tem sido um dos principais responsáveis pelo contrabando de diversos tipos de drogas da Colômbia e do México para os Estados Unidos, especialmente na rota do Triângulo Ásia-México e Estados Unidos. Sem dúvida, eles também são notórios por assassinatos e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A influência desse cartel vai além do México, com operações na América Central e do Sul, Canadá e Estados Unidos, principalmente no Sudoeste, Noroeste e Leste, Caribe Anglófono e Austrália. O cartel evoluiu de um pequeno sindicato do crime para uma das organizações de tráfico de drogas mais poderosas e violentas do mundo. Fundado no final da década de 1960 por Pedro Avilés Pérez, em Sinaloa, o cartel começou contrabandeando maconha para os Estados Unidos. Pérez, como alguns podem saber, é creditado por inovar o uso de aeronaves para o tráfico de drogas, estabelecendo a base para operações de tráfico em larga escala. Nos anos 90 e 2000, o cartel de Sinaloa estava sob a liderança de Joaquim El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Essa dupla expandiu significativamente as operações do cartel, travando guerras brutais contra cartéis rivais e o governo mexicano para garantir seu domínio no tráfico de drogas. Posteriormente, o cartel continuou operando, frequentemente utilizando técnicas sofisticadas de contrabando. El Chapo, então líder do cartel, criou a ideia de contrabandear drogas por meio de túneis. Ele praticamente criou gangues como Los Texas, Los Lobos, Los Negros, Los Chaches e várias outras que operavam de forma relativamente autônoma dentro do cartel de Sinaloa. Com aliados entre gangues locais, eles conseguiram afirmar sua dominância sobre os demais, e sua crescente influência foi um fator-chave para ajudá-los a conquistar aliados internacionais, que foram utilizados em um nível ainda maior. Como resultado de seu brutal reinado de terror, o cartel de Sinaloa foi responsável por mais de 1000 assassinatos no México, além de muitos outros em diversos países, incluindo os Estados Unidos, enquanto seus confrontos violentos com gangues rivais aumentavam ainda mais o número de vítimas. Em 2007, os assassinatos na região de Sinaloa aumentaram para cerca de 400, impulsionados pela necessidade do cartel de reafirmar sua dominância após a fuga de El Chapo da prisão. A violência aumentou drasticamente nos anos seguintes. 750 pessoas foram mortas em 2008, 1.500 em 2009 e impressionantes, 2.000 em 2010, à medida que os assassinatos continuavam desenfreados. No entanto, um ponto de virada ocorreu em 2009, com a Operação Accelerator, um esforço coordenado pelas autoridades dos Estados Unidos que resultou na prisão de 750 membros do cartel de Sinaloa e na apreensão de 59 milhões de dólares em dinheiro, além de inúmeros veículos, aviões e barcos. Enquanto isso, o governo mexicano, sob a liderança do ex-presidente Enrique Peña Nieto, autorizou a captura de El Chapo com a intenção de desestabilizar o cartel de Sinaloa. Entre 2010 e 2013, as forças de segurança do México conseguiram infiltrar-se no círculo interno do cartel, levando à prisão de vários tenentes de alto escalão, incluindo Mário Núñez,
um ex-membro do cartel de Sinaloa que acreditava-se estar envolvido em pelo menos 350 assassinatos. O próprio El Chapo tornou-se um dos principais alvos dos Estados Unidos, que ofereceram uma recompensa de $5 milhões por qualquer informação que levasse à sua captura. Em 2014, uma operação coordenada entre autoridades mexicanas e americanas, incluindo a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal Mexicana, a Marinha Mexicana e as autoridades dos Estados Unidos, resultou na captura de vários membros de alto escalão do cartel de Sinaloa. Essa operação representou um golpe significativo nas operações do cartel e culminou na prisão de El Chapo, juntamente com sua esposa e seu guarda-costas. Ele foi enviado à prisão de Altiplano, no México. Apesar de estar atrás das grades, ele conseguiu orquestrar uma fuga audaciosa em 11 de julho de 2015, sua segunda fuga bem-sucedida da prisão, permitindo que ele retornasse ao cartel e reassumisse seu papel de liderança. No entanto, sua liberdade durou pouco. Em 2016, os fuzileiros navais mexicanos o prenderam novamente, e ele foi extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. Em 2017, El Chapo foi condenado à prisão perpétua a mais 30 anos e recebeu a ordem de confiscar 12,6 bilhões de dólares. Em 2024, as autoridades continuaram seus esforços implacáveis na luta contra o cartel de Sinaloa, prendendo outro líder-chave, Ismael El Mayo Zambada, junto com Joaquim Guzmán López, um dos filhos de El Chapo, em El Paso, Texas. Com a queda dos principais líderes do cartel pelas autoridades mexicanas e americanas, o outrora poderoso império do cartel de Sinaloa foi significativamente enfraquecido, e suas operações já não funcionam com a mesma eficiência e controle de antes. This was a time when Sicily was ruled by absentee landlords and plagued by banditry. The rural population, struggling to survive, found themselves at the mercy of both the landowners and the bandits who roamed the countryside. In 1924, Mussolini visited Sicily. He visited a small village near Palermo, where the mayor, Cuccia, was well known. A Sicília, uma ilha banhada pelo sol, com uma rica história e paisagens deslumbrantes, há muito tempo vive sob a sombra da máfia. Apesar de sua cultura vibrante e beleza natural, essa joia do Mediterrâneo carrega um legado sombrio que marcou profundamente sua história ao longo dos séculos. As origens da máfia remontam ao sistema feudal do século XIX na Sicília, onde pessoas empobrecidas eram brutalmente exploradas pelas elites locais, sem qualquer presença efetiva da lei. Sem outra alternativa para sobreviver, essas pessoas foram forçadas a recorrer ao banditismo. Em resposta, as elites passaram a contratar outros bandidos, conhecidos como companhias de armas, para proteger suas propriedades, já que não podiam contar com a polícia. Ironicamente, esses mercenários muitas vezes eram amigos ou até parentes dos próprios bandidos e prestavam serviço a diversos proprietários de terras. Com o tempo, essas companhias de armas se transformaram em esquemas de extorsão, afastando os bandidos enquanto, ao mesmo tempo, conspiravam com eles para arrancar dinheiro e poder das elites. Eventualmente, expandiram suas atividades para falsificação, sequestro, resgate, assassinato, roubo e intimidação de testemunhas. Em 1885, eles adotaram o nome máfia para si, que no dialeto siciliano significa algo como ostentação ou valentia. A máfia desenvolveu sua própria sociedade paralela, com sinais secretos, leis próprias e um código de honra chamado omertá, que exigia silêncio absoluto diante das autoridades sob pena de morte. Usando a intimidação, influenciavam eleições e consolidavam seu poder dentro da sociedade siciliana. Em 1922, a ascensão do fascismo sob Benito Mussolini trouxe novos desafios à supremacia da máfia. Em 1924, durante uma visita de grande importância à Sicília, ele levou consigo um séquito de soldados, submarinos, navios de guerra e sua própria força policial, o mínimo esperado para qualquer ditador que se preze. No entanto, Dom Francesco Cuccia, uma figura influente da máfia e então prefeito, considerou isso um grande insulto e supostamente disse a Mussolini que ele não precisava de tantos policiais, pois já estava sob sua proteção. Mussolini não recebeu essas palavras muito bem e recusou a hospitalidade de Cuccia. Como retaliação, Cuccia se recusou a conceder-lhe audiência. Quando Mussolini apareceu na varanda com vista para a Praça Central, vestido com todo o esplendor de sua posição, ele não recebeu os aplausos ensurdecedores que esperava. Em vez disso, foi recebido com frieza por uma plateia reduzida, composta por indivíduos marginalizados, incluindo mendigos, desabrigados e pessoas com deficiência mental que haviam sido reunidos deliberadamente por Cuccia para humilhá-lo. A experiência foi humilhante para Mussolini, que ficou completamente constrangido diante de sua comitiva armada. Esse ato de desafio questionou abertamente
abertamente a autoridade de Mussolini na Sicília, minando ainda mais seu controle sobre a região. Em 1925, Mussolini autorizou Cesare Mori, um veterano da lei, com 5 anos de experiência no combate à máfia, a liderar uma campanha para destruir a máfia e impor o controle fascista sobre a vida na Sicília. Até aquele momento, Mori havia conseguido capturar apenas os bandidos de baixo escalão da máfia, já que os verdadeiros chefes mafiosos tinham conexões que os protegiam da justiça. No entanto, com o apoio de Mussolini, Mori travou uma guerra implacável contra a máfia, invadindo prefeituras, delegacias, ministérios e mansões, em uma tentativa de desmantelar o sindicato do crime organizado. Em 1926, enquanto a batalha continuava, ele cercou a cidade montanhosa de Gandhi com caminhões e carros blindados, chegando a cortar as linhas telefônicas. Os homens de Mori vasculharam os bairros revistando casa por casa para encontrar e prender membros da máfia. Eles também encenaram um espetáculo público na praça da cidade, abatendo gado e detendo as famílias dos mafiosos, incluindo suas esposas e filhos, como forma de pressão contra a organização criminosa. Um arauto da cidade percorreu as ruas proclamando um ultimato público. Os membros da máfia foram ordenados a se renderem imediatamente. A campanha implacável de Mori contra a máfia foi extremamente brutal. Em uma única cidade, ele capturou 130 membros da máfia e 300 de seus associados. Sua repressão se espalhou pela Sicília, onde outras 3 operações resultaram em mais 150 prisões. No total, seus esforços levaram à captura de impressionantes 11 mil indivíduos. Isso representou um grande golpe para a máfia, enfraquecendo significativamente seu controle sobre a região e marcando uma vitória crucial na luta para desmantelar sua rede criminosa. And they found Trevino Morales $2 million in cash, 8 heavy weapons, and 2 other men. Nick, this is a guy who used to put his enemies in drums and pour gasoline on them and set them on fire. Quando falamos de uma estrutura rigidamente organizada e hierárquica, considerada um dos cartéis de drogas mais perigosos e mortais do México, estamos falando dos Los Zetas. Em 1997, esse cartel teve início com a ascensão de Osiel Cárdenas Guillén ao poder como líder do cartel do Golfo. No entanto, sua nova posição teve um preço perigoso, uma violenta guerra territorial para proteger sua organização e manter o controle diante dos cartéis rivais. Ele recorreu a Arturo Guzmán de Sena, um tenente aposentado do exército mexicano, que se tornou o primeiro comandante de um grupo separado dentro do cartel do Golfo. De Sena conseguiu recrutar mais de 30 desertores do grupo de elite, Grupo Aeromóvel de Fuerzas Especiales, atraídos pela promessa de salários consideravelmente mais altos do que os pagos pelo exército. Alguns desses ex-membros do Grupo Aeromóvel de Fuerzas Especiales receberam treinamento em combate de comando e guerra urbana, tanto das Forças Especiais de Israel quanto dos Estados Unidos. O grupo de Sena passou a ser conhecido como Zetas, um nome derivado da palavra espanhola para a letra Z. Ele escolheu esse nome como parte de seu esforço para fortalecer suas fileiras e criar uma identidade poderosa para a organização. O grupo começou a se envolver em várias atividades criminosas, como sequestros, esquemas de proteção, extorsão, fornecimento e tráfico de drogas, além da eliminação de seus inimigos da maneira mais brutal possível. Posteriormente, os Los Zetas assumiram um papel de liderança mais ativo dentro do cartel do Golfo, e sua influência dentro da organização cresceu significativamente. Nesse período, os Los Zetas eram compostos por membros de diversas origens, incluindo policiais federais, estaduais e locais corruptos, ex-militares do Exército dos Estados Unidos e das Forças Especiais do Exército da Guatemala. Isso marcou os Los Zetas como uma organização criminosa paramilitar. Com o tempo, eles se tornaram notórios por usar táticas brutais de choque e terror, como decapitações, tortura e assassinatos indiscriminados. Isso se devia ao fato de que eles acreditavam no estilo militar de ocupação de territórios, tomando o controle pela força bruta e explorando as oportunidades criminosas dentro deles, mesmo que seu treinamento militar tenha se diluído ao longo do tempo. Eles também eram conhecidos por possuir um medalhão especial de comando dos Los Zetas, símbolo de sua dedicação à organização e de grande importância dentro de sua hierarquia. À medida que os Los Zetas cresceram rapidamente em poder, superando o cartel do Golfo em termos de receita, número de membros e influência no México, o cartel do Golfo tentou conter essa expansão, mas a tentativa saiu pela culatra e resultou em uma guerra brutal dentro do cartel. No final, os Los Zetas se separaram do cartel do Golfo, acelerando a queda deste último. A independência dos Los Zetas permitiu que expandissem suas atividades criminosas, penetrando no tráfico de pessoas e drogas em escala global. Essas operações afetaram países desde a Colômbia
até os Estados Unidos e se estenderam até a Ásia, consolidando sua posição como uma organização criminosa transnacional. Na tentativa de afirmar sua dominância, os Lozetas foram responsáveis por inúmeros massacres e ataques, mirando não apenas cartéis rivais, mas também cidadãos inocentes. Em 24 de agosto de 2010, migrantes que buscavam uma vida melhor foram brutalmente assassinados em San Fernando pelos Lozetas. No mesmo ano, o cartel explodiu uma instalação de petróleo em Puebla, resultando na morte de 28 pessoas, ferindo 52 e danificando 115 casas. Entre abril e junho de 2011, outro massacre ocorreu, resultando na trágica morte de 193 pessoas em San Fernando. Além disso, 27 agricultores, além das fronteiras do México, na Guatemala, foram impiedosamente mortos pelos Lozetas em 15 de maio de 2011. Ainda nesse mesmo ano, eles invadiram a cidade de Allende, Coahuila, perto da fronteira com o Texas, e cometeram horrores indescritíveis, onde aproximadamente 300 a 500 civis inocentes foram brutalmente assassinados e queimados. Isso foi feito como um ato de vingança contra 2 informantes, suas famílias e qualquer pessoa remotamente ligada a eles. As prisões também não foram poupadas desses ataques horríveis, pois 31 detentos do Cartel do Golfo foram mortos pelos Lozetas em uma violenta briga de presídio no dia 4 de janeiro de 2012. A essa altura, as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos e do México já estavam fartos e iniciaram uma série de campanhas agressivas para interromper as operações dos Lozetas e desmantelar sua infraestrutura. Uma dessas operações permitiu que o Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, a Agência de Combate às Drogas, o Serviço de Imigração e Alfândega e o FBI realizassem uma operação conjunta que levou à identificação e invasão de 3 esconderijos dos Lozetas no México. Isso também resultou na maior apreensão de armas já registrada na história do México. Em 2012, o governo Obama impôs sanções aos Lozetas e ofereceu uma recompensa substancial de $5 milhões por informações que levassem à captura bem-sucedida de Miguel Trevinho Morales, conhecido como Z40, um dos líderes dos Lozetas. O governo mexicano também ofereceu 30 milhões de pesos pela captura de seu irmão, Omar Trevinho Morales, conhecido como Z42, outro líder proeminente dos Lozetas. Miguel e Omar, junto com outro irmão, foram eventualmente presos e indiciados por acusações no Texas. Diversos líderes de alto escalão começaram a cair nas mãos das autoridades como consequência da captura de seus líderes. Essas prisões e execuções tiveram vários propósitos importantes, incluindo a interrupção da estrutura de comando do cartel e o envio de um forte aviso para outros membros e possíveis recrutas. As consequências da extradição de figuras-chave, como Miguel Trevinho Morales, para os Estados Unidos, dificultaram ainda mais as operações do cartel e reduziram sua influência. Um perigoso cartel de drogas e sindicato do crime organizado mexicano que operava no estado de Michoacán, combinando táticas de religião e brutalidade, é ninguém menos que La Família Michoacana. Pero hay un retén por un grupo en esta dirección. Pasamos por una tercería, hay 3 retenes, outro grupo criminal ahí. Fundado na década de 1980 por Carlos Rosales Mendoza, um associado próximo de Osiel Cárdenas e Nazário Moreno Gonzalez, conhecido como El Más Loco, que significa o mais louco. O objetivo declarado do cartel, inicialmente, era proteger os pobres, combater sequestradores e traficantes invasores, que eram seus inimigos na época, e trazer ordem ao estado mexicano de Michoacán. Nos anos 1990, La Família se aliou ao Cartel do Golfo como parte de seu grupo paramilitar para tomar o controle do tráfico ilegal de drogas em Michoacán dos cartéis rivais. Embora tenha treinado inicialmente com Lozetas, o grupo se separou e se tornou uma operação independente de tráfico de drogas em 2006. Com sua recém-adquirida independência, eles partiram para dominar o tráfico de drogas. O que diferenciava La Família dos outros cartéis era a combinação única de criminalidade e uma ideologia religiosa bizarra. Os líderes da La Família, Moreno Gonzalez e Mendes Vargas, consideravam seus assassinatos e decapitações como atos de justiça divina, realmente estranho. Em um acontecimento inesperado, Moreno Gonzalez chegou a publicar sua própria Bíblia, baseada em uma obra do escritor cristão John Eldredge, usando sua própria interpretação da mensagem de Eldredge de que todo homem deve ter uma batalha para lutar, uma beleza para resgatar e uma aventura para viver. El Más Loco, então, transformou o livro Salvaje de Corazón, de Eldredge, em leitura obrigatória para os membros de La Família e pagou professores rurais e a Educação Nacional para o Desenvolvimento para distribuir os escritos de Eldredge pelo interior de Michoacán.
Essencialmente, isso servia como um código de conduta para os membros de La Família, com regras como a proibição do consumo de drogas e álcool e a proibição de causar danos a mulheres e crianças. Promoções dentro do cartel dependiam tanto da frequência em reuniões de oração quanto do desempenho em treinamentos de tiro. Seguindo sua imagem benevolente e religiosa, o cartel fazia muitas doações para escolas locais, igrejas, fazendeiros e comerciantes, além de financiar infraestrutura em áreas carentes. Eventualmente, os moradores de Michoacán passaram a vê-los como protetores, ou até mesmo messias devido às suas ações benevolentes. Além disso, o cartel expandiu suas operações para além de Michoacán, alcançando diversos estados nos Estados Unidos. Em 2009 e 2010, La Família Michoacana ofereceu dissolver o cartel com a condição de que tanto o governo federal quanto as polícias estadual e federal se comprometessem a garantir a segurança do estado de Michoacán, mas o governo de Felipe Calderón rejeitou seus apelos por diálogo. Após a morte de seu fundador e líder, Nazário Moreno González, em 2010, vários líderes se separaram para formar o cartel dos Cavaleiros Templários. Em 11 de julho de 2009, membros da La Família atacaram a delegacia da Polícia Federal em Morelia, Michoacán, em uma tentativa de resgatar o tenente do cartel, Arnoldo Rueda Medina, pouco depois de sua prisão. Durante os ataques, 2 soldados e 3 policiais federais foram mortos. Quando o resgate falhou, membros do cartel atacaram instalações da Polícia Federal em pelo menos meia dúzia de cidades de Michoacán, como retaliação. 3 dias depois, o cartel torturou e assassinou 12 agentes da Polícia Federal mexicana, que investigavam crimes no estado de Michoacán e jogaram seus corpos à beira de uma estrada montanhosa, junto com uma inscrição: para que venham buscar mais um. Estaremos esperando por vocês aqui. Em resposta a esses atos brutais, o governo do presidente Felipe Calderón enviou mais 1.000 agentes federais para a região. O governo mexicano chegou a oferecer uma recompensa de $2 milhões por informações que levassem à captura de El Mas Loco e de seus 3 associados, José de Jesus Mendes Vargas, Servando Gomes Martínez e Henrique Plancarte Solís. As forças de segurança mexicanas também colaboraram com as agências de segurança dos Estados Unidos para prender figuras-chave do cartel La Família, numa tentativa de reduzir a violência causada pelo grupo em Michoacán. Em 21 de julho de 2009, 4 suspeitos de pertencerem à La Família foram presos em conexão com o assassinato de 12 policiais federais em Michoacán. Um dos detidos, José Alberto Lopes Barron, conhecido como El Gordo, respondia diretamente a Servando Gomes Martínez, La Tuta, que controlava as operações de La Família Michoacana em Arteaga e Lázaro Cárdenas, Michoacán. Em 29 de julho do mesmo ano, Armando Quintero Guerra, que era gerente financeiro de La Tuta, também foi preso. No início de agosto daquele mesmo ano, a Polícia Federal invadiu uma missa de domingo na cidade de Apatzingán e prendeu Miguel Ángel Beraza, La Troca, que era responsável por transportar meia tonelada de metanfetamina cristalina para os Estados Unidos todos os meses. Em 2010, El Mas Loco foi supostamente morto pela polícia mexicana, mas mais tarde descobriu-se que ele ainda estava vivo. Eventualmente, ele foi morto em 2014, durante um tiroteio. Medina foi extraditado para os Estados Unidos e condenado a 45 anos de prisão, em 2017 e 2018, respectivamente.